As crianças podem sair para o seu culto e nós vamos ter um período de meditação na palavra do Senhor esta noite. Quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 2. Está muito alto aqui o microfone meu, tá bom aí para vocês? Daqui me parece que está um pouco alto, mas não sei, não? Tá bom? Ok. Então, Efésios, capítulo de número 2, verso de número 19. Nós vamos ler até o verso de número 22, do 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor esta noite ao nosso coração: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Graças a Deus. Essa palavra é maravilhosa e nós vamos meditar nesta palavra esta noite. Quero colocar a vida do Newton agora em oração. Vamos orar pelo Newton. Newton é um irmão da igreja aqui, fez uma cirurgia, já está há um bom tempo no hospital, se recuperando. Vamos orar para que Deus traga a paz e traga a restauração completa à sua saúde. Os demais irmãos que tiverem um pedido de oração, vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Senhor Deus amado, nós estamos aqui esta noite e, ó Deus, confiamos no Senhor, confiamos na Tua presença. Ó Deus, colocamos a vida do Newton nas Tuas mãos, ó Pai, naquele hospital onde ele está. Estenda as Tuas mãos sobre a vida dele, ó Pai, para que nenhuma infecção possa acometê-lo, Senhor, neste momento delicado. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor traga, ó Deus, a saúde à vida do Teu filho, que o Senhor traga paz ao coração dele, alegria, esperança. Ó Deus amado, trabalha no coração e na mente do Teu filho ali. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre os demais irmãos que estão nos ouvindo esta noite, seja aqui presentemente, seja pela internet. Todos os irmãos que estão nos ouvindo, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor atenda às suas orações, que o Senhor abençoe as vidas, que o Senhor cure, liberta, transforma. Não sei quantas pessoas aqui esta noite estão enfermas, mas eu sei que Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna, para curar as nossas enfermidades, para nos purificar, para nos libertar. O Senhor levou sobre si as nossas dores e nós confiamos na Tua palavra esta noite, confiamos plenamente no Senhor, confiamos no Teu poder maravilhoso. O Senhor é o Deus que nos sara, que nos cura, que transforma, que muda os nossos corações. Peço sobretudo que esta palavra possa atingir o coração da igreja, possa atingir o coração de cada irmão, possa, Senhor, falar a vida de cada pessoa. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha trazer um alimento para a nossa alma, que a Tua palavra venha perfurar, cortar, Senhor, transformar a nossa realidade pessoal, modificar os nossos objetivos, os planos da nossa vida, os nossos pensamentos, nossos corações, modificar os nossos relacionamentos, modificar as nossas esperanças, modificar, Senhor, quem somos. Ó Deus, venha fortalecer a nossa vida pela Tua palavra e assim nos instruir esta noite. Nós oramos pedindo e Te agradecendo por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos amados, eu quero começar hoje uma série de 3 mensagens
E eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos a estas mensagens, devido à importância delas para todos nós. Existem mensagens e mensagens, mas às vezes algumas mensagens, elas de alguma forma trazem para nós uma profundidade maior e nos trazem uma orientação sem a qual nós não podemos exercer a nossa vida cristã. Creio que essas mensagens que vou trazer agora, começando neste domingo, são deste tipo. Irmãos, eu creio que a questão mais importante, a questão mais fundamental a ser definida por todos nós, como igreja de Deus, é: qual é o propósito de Deus para nós como igreja? Eu acho que esta é a questão mais importante que uma igreja precisa ter muito bem clara em sua consciência. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Qual é? E isto é de suma importância para nós. Por quê? Porque isto vai nortear toda a nossa compreensão da palavra de Deus. Ou seja, Deus nos deixou sua palavra para revelar a nós o seu propósito supremo para a nossa vida como igreja. Isso significa que se nós não compreendermos a palavra de Deus, se não compreendermos o propósito de Deus, nós não conseguiremos entender qual é o significado da vida da igreja aqui na terra. E se não entendermos o propósito de Deus para nós, nós não conseguiremos entender a palavra de Deus. Como Luiz Fernando disse há pouco, você pode ler a Bíblia, você pode entendê-la intelectualmente, mas a palavra de Deus precisa de uma interpretação sobrenatural, uma revelação de Deus para que você possa definitivamente compreendê-la. Uma pessoa pode conhecer versículos bíblicos, pode saber as estruturas teológicas, pode conhecer a história de Israel e da igreja primitiva, pode citar de cor livros da Bíblia, mas mesmo assim não entender, não compreender verdadeiramente a palavra de Deus. Entendam isso, uma coisa é conhecer a Bíblia, outra coisa é conhecer a palavra de Deus. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, a letra, entendem, leem, sabem o que está escrito, mas não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, mas você pode conhecer só a Bíblia e não a palavra de Deus. Então, precisamos entender claramente qual é o propósito de Deus para nós, como igreja, para interpretarmos corretamente a palavra de Deus. Esta mensagem também é muito importante, porque vai nortear não só a compreensão da palavra de Deus como um todo, mas vai nortear a nossa vida cristã. Ou seja, vai nortear como a gente vive.
Quais são os objetivos que a gente tem que ter na vida cristã? O que a gente tem que buscar como igreja? Qual é a finalidade de uma igreja? Será que o plano de Deus é que nós constituíssemos apenas um grupo e estivéssemos domingo após domingo se reunindo e cantando e ouvindo uma mensagem? É este o plano de Deus como igreja? Creio que isso faz parte da igreja, mas não é o plano, o propósito de Deus para a igreja principal. Então, por aqui nós podemos ter uma noção sobre a importância de entendermos completamente e corretamente o propósito de Deus, para compreendermos a palavra de Deus e para sabermos como viver a vida cristã. Então eu gostaria de começar esta noite dizendo que o propósito supremo de Deus é que o Filho seja conhecido, seja exaltado, seja louvado, seja adorado, e que tudo em nós, tanto individualmente como igreja, tudo em nós, seja dele, por ele e para ele. Este, creio eu, é o propósito supremo de Deus. Mas aí vem a pergunta: como se dá este propósito de forma mais prática? Como se dá? Então eu quero fazer isso em 3 mensagens. Eu sei que esse assunto daria para a gente fazer um retiro de uma semana com a igreja só sobre cada um dos propósitos que eu vou mencionar nos 3 domingos. Mas hoje eu vou falar primariamente, sobre o propósito do Pai. O propósito do Pai. Irmãos, eu creio que o propósito do Pai é formar uma família. Uma família em que Cristo seja a cabeça e nós, membros integrantes de sua família. Este me parece ser o propósito do Pai. Formar uma família. Pai tem a ver com família. Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Quando eu chamo Deus de Pai, eu estou pensando na imagem de uma família. Então me parece que este é o propósito que Deus tem original para a raça humana. Construir, e esse propósito está desde Adão, o propósito de construir uma família. Ele como pai e nós como filhos. O verso 19 que nós lemos hoje diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui ele diz claramente que nós somos família de Deus. Ou seja, já não somos estrangeiros, já não somos forasteiros, somos concidadãos. O que é um concidadão? É um cidadão junto com outro cidadão. Somos concidadãos. Estamos juntos nessa cidadania. Concidadãos dos santos e da família de Deus. Então Deus está formando uma família. E nós somos parte desta família. Vemos que quando Jesus foi avisado
que a sua família, a família nuclear, pai, mãe, no caso aqui era a mãe e os irmãos, a sua família, muito provavelmente o pai já tinha falecido nesta época. Quando Jesus foi avisado que sua família estava esperando para falar com ele, o que é que ele disse em Mateus capítulo 12, verso 47 até o verso 50? Eu vou ler para vocês. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, irmãos, Jesus mostra aqui que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, que está nos céus. Isso nos leva a entender o propósito do Senhor: construir uma família. Então, eu diria que a igreja é a família de Deus. Não a igreja simplesmente reviver de Presidente Prudente, onde vocês estão sentados aqui neste banco, que faz parte da igreja. Mas eu diria que a igreja, de forma geral, os lavados e purificados no sangue de Cristo, os comprados pelo sangue de Cristo, e que fazem a vontade de Deus, a igreja de Deus, é a família de Deus. Ou seja, o Pai procura estabelecer uma família. Isso parece muito lógico, muito claro, mas existe várias estratégias do inimigo sobre a família. E uma das estratégias me parece ser de que as pessoas fiquem focadas tão somente na sua família nuclear. Quando eu digo família nuclear, eu estou dizendo pai, mãe, esposo, esposa, filhos. Isto é a família nuclear. A primeira família com a qual você tem contato. A família que te gerou. Então, me parece que uma das estratégias de Satanás é fazer com que as pessoas foquem suas vidas inteiras tão somente na família nuclear. E aí as pessoas vivem em função, ora de seus pais, pais naturais, ora de seu marido, ora de sua esposa, ora de seus filhos. Eu não sei se vocês já viram pessoas, já tiveram contato com pessoas que vivem em função dos filhos, que vivem em função do marido, que vive em função da esposa, que vive em função dos pais. Ora, a família nuclear é muito importante. E aqui eu não estou diminuindo a importância da família nuclear. Mas a família nuclear é muito importante na medida em que ela tipifica a verdadeira família que é a igreja. Então, quando você coloca todos os seus esforços para a manutenção, quando você coloca toda a tua atenção, quando você busca simplesmente ter um relacionamento familiar e esquece ou coloca a igreja em segundo plano, você está perdendo sua única oportunidade de viver o propósito de Deus aqui na terra. Vejam vocês, eu não estou dizendo
que vocês devem desprezar a família. Eu não estou dizendo que vocês têm que abandonar as suas famílias. Não estou dizendo que vocês têm que deixar suas famílias de lado. Não estou dizendo isso. Mas nós precisamos entender que o propósito de Deus não é que você viva em função do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, dos seus filhos. Não é. E nisso eu penso que o inimigo está enganando a maioria das pessoas e fazendo as pessoas centralizarem suas vidas nos elementos absolutamente passageiros da existência humana e não estão focados no eterno. Porque é muito importante ter um pai. É muito importante estabelecer um relacionamento com este pai. Mas eu me lembro muito do meu pai. Eu tenho muitas saudades do meu pai. Eu me lembro do meu pai sentado aqui à minha direita enquanto eu pregava. Eu me lembro dele desligando rapidamente os ventiladores, um calor imenso, assim que acabava o culto, ele corria e já ia desligando, todo mundo estava conversando aqui, e ficava um calor maior ainda, porque ele já ia desligando todos os ventiladores, com uma pressa imensa de cuidar das coisas aqui do salão. Me lembro do meu pai fechando e abrindo essas janelas. Eu me lembro do meu pai como pai, e tenho saudades dele, e louvo a Deus pelo tempo em que nós passamos juntos. Mas o meu pai, agora, já se foi. Ele já se foi e não está mais aqui. Porém, há um pai eterno. E esse pai eterno é perfeito, e é maravilhoso, e é eterno. Ou seja, nós não podemos nos esquecer de que há um pai eterno, que será nosso pai eternamente. O meu pai não será mais meu pai na glória. Os meus filhos não serão mais meus filhos na glória. Eu não serei mais o pai deles na glória. Sua esposa não será mais sua esposa lá na glória. Por mais estranho que isso possa parecer, seu marido não será mais seu marido na glória. Porque toda essa relação que nós temos familiar, embora seja muito importante, mas ela tem prazo determinado para acabar. Por isso no casamento a gente diz assim, até que a morte os separe. Porque não tem jeito, a morte separa. E não separa só aqui fisicamente, mas separa da condição de casados na eternidade. Nós não somos mormons. Os mormons fazem casamentos para a eternidade. Acreditam em casamentos celestiais. Então alguém casa aqui, na religião mórmon, e sela o seu relacionamento conjugal para a eternidade. Isto não é bíblico e nós não acreditamos nisso. Porque Deus está construindo uma família. Eu vivi com o meu pai cerca de 50 anos aqui na terra, mas são só 50 anos. O que são 50 anos perto de 1 milhão de anos com a família que eu vou viver na glória. O que são 50 anos perto de 2 bilhões de anos. O que são 50 anos perto da eternidade. A família nuclear é absolutamente importante, mas a família nuclear tem tempo determinado para findar. Agora, existe uma família eterna, porque eu sou seu irmão aqui, e nós somos filhos do Pai aqui, e daqui a 1 trilhão de anos eu continuarei sendo seu irmão, e nós continuaremos sendo filhos do Pai por toda a eternidade. Aleluia! Então é importante observar
que nós podemos ter um bom relacionamento familiar aqui na Terra, nuclear. Mas há um relacionamento que é a igreja, que é eterno. Ele não finda. Então há uma família eterna. As famílias aqui na Terra são passageiras. A família vai se acabando. Eu me lembro das reuniões familiares que tínhamos quando eu era adolescente. Eu me lembro que a gente fazia aquelas reuniões de finais de ano, de Natal, de Ano Novo, reunia os tios, reunia a avó que estava junto naquela época, reunia aqueles primos, aquele monte, aquela primaiada toda, e ali a gente comia os porco assado, que a gente não é judeu, a gente pode comer porco assado, glória a Deus, a gente comia carne de peru, a gente comia, ceava o Natal, e a gente ficava até tarde da noite conversando, sorrindo, brincando, mas aquela família foi se acabando. Foram morrendo, ainda restam alguns que estão aqui, mas muitos já se foram, porque a família, ela vai se acabando, vai passando. Deus deixou para a gente entender isso, que a família, ela é passageira, ela vai se acabando. Fica só a saudade. Então a gente precisa ter em mente que há uma família que jamais vai se acabar, que jamais vai deixar de existir. Uma família que se sentará à mesa eternamente para conversar, viver um com o outro, na comunhão eterna com os irmãos e com Cristo Jesus. Um banquete será colocado e esta alegria, essa comunhão jamais se acabará. Nós não vamos ter saudades no céu, porque a família jamais vai passar. Nós não vamos ter luto no céu, porque a família jamais se acabará. Nós não vamos ficar recordando o passado no céu, porque tudo será um eterno e maravilhoso presente para toda a eternidade. Então, quando se fala em família, a gente precisa entender que Deus está formando uma família eterna, e esta família é a igreja, e nós precisamos aprender, valorizar e pensar e vivenciar o propósito de Deus aqui na terra. E o propósito de Deus aqui na terra é que vocês vivam como uma família, esta família que está aqui e que vai para a glória, e que lá vocês vão viver eternamente numa relação familiar. Este é o propósito de Deus. Família. Família. Bom, se começássemos a falar da família, eu poderia aqui essa noite trazer uma mensagem de 10 horas só sobre falando dos erros das concepções teológicas que se tem hoje sobre o que é família, dos jargões e frases que falam-se no meio do povo evangélico, que atrapalham e obscurecem a mente da pessoa a respeito do propósito de Deus e do que é verdadeiramente a família de Deus. Poderíamos falar, mas eu vou resumir isso em alguns minutos apenas. Quando se fala em família, algumas coisas me vêm à mente. Primeiro, família fala de proteção. Família fala de proteção. Irmãos, o seio familiar é o lugar mais protegido da face da terra. O colo da mãe é o lugar mais protegido da face da terra para um bebê. Não toque de uma criança que está no colo da sua mãe para fazer-lhe mal, porque uma mulher que cuida do seu filho, ela bate até num homem, se for necessário, para proteger a sua cria, porque a mulher protege, está no instinto maternal. O homem protege, mas nós homens não chegamos aos pés da mulher no aspecto da proteção.
Você vai ter que, se quiser matar um filho, tem que matar a mãe junto, porque senão ela vai te matar. Porque a mãe protege, o colo da mãe é um lugar de proteção. Isto é uma metáfora do que é o relacionamento da igreja. Eu sei que há muitas famílias desestruturadas aqui na terra, em que os pais não são o que deveriam ser, e isso pode representar uma grande decepção. Mas a família estruturada, ela aponta para a família verdadeira, a igreja. E nessa família verdadeira, nós realmente temos a proteção. Porque nós temos o cabeça da família, que é Cristo. Ele é a proteção, ele nos segura em seu colo, ele nos segura em seus braços. Há textos do Antigo Testamento em que Israel é mencionado como uma criança nos braços de uma mãe em relação a Deus. Nós temos o cabeça da nossa família, que é Jesus. E o cabeça sempre protege a família, porque o pai dá a vida e morre pelos seus filhos. Assim é Cristo. Ele nos protege. Nós podemos correr sérios perigos fora da família, mas se estivermos na casa, casa não é essas quatro paredes, né? Se estivermos na casa, na família de Deus, na presença do nosso Senhor, então os perigos são dissolvidos, porque Cristo nos protege, Ele nos guarda. Ele é retratado como a rocha firme na qual nós firmamos os nossos passos. Ele é retratado como a cidade forte, com muralhas, onde nós descansamos em nosso abrigo. Ele é retratado como a casa forte que não cai em meio à chuva. Ele é retratado como o Senhor poderoso, o grande pastor, que cuida das suas ovelhas, que olha pelo aprisco, que espanta os lobos, que tira os males. Ele é o Senhor. Então, na família há segurança. Ou seja, você pode estar sendo ameaçado em vários lugares, mas dentro da família de Deus, e se você está, e se você pertence à família de Deus, há segurança aqui. Há segurança não só do pai para com os filhos, mas há segurança dos filhos para com os filhos. Miguel teve um sonho esses dias, ele me contou que ele sonhou que um ladrão tinha entrado em casa. E quando o ladrão entrou em casa, ele, no sonho, pulou em cima do ladrão e bateu a cabeça do ladrão num lugar e conseguiu dominar o ladrão. Ele não é o pai, mas é filho. Mas um irmão cuida do outro irmão, porque todos protegem a família. Mexa com qualquer um, mas não mexa com os crentes, porque nós protegemos irmãos uns aos outros. Nós somos da família, e na família há proteção entre nós. Há proteção. Você deve estar disposto a proteger o seu irmão. Você deve estar disposto a ser protegido pelo seu irmão, porque o nosso Pai nos protege e nos guarda. Não existe na família pessoas que estejam com medo. O mundo pode estar acabando lá fora, mas nós estamos na família e ali estamos protegidos. Nós dormimos em paz, deitamos e dormimos porque o Pai nos protege. O Pai cuida de nós. Na família há proteção. O Pai está formando uma família e na igreja, na família de Deus, há proteção. Ser igreja é ser protegido pelo Pai. Ser igreja é saber que você é protegido, que Deus te livra dos terrores da vida e das ansiedades do dia a dia. Deus está formando uma família. O propósito de Deus é que você viva como uma família em sua igreja. Mas não só proteção existe na família. Na família também existe cuidado. Cuidado. Eu me lembro que a gente, quando
as crianças eram pequenas em casa, muitas vezes a gente passava as noites em claro, mais a Carla do que eu. Passávamos as noites em claro, às vezes em hospitais, às vezes com termômetro na mão, aferindo a febre, às vezes dando remédio, cuidando, dando banho em meio à febre que não baixava. Quebra-se um dente na família e os pais já saem correndo atrás de um dentista para cuidar. Está com febre e logo os pais estão dando remédio ou cuidando. Por quê? Porque na família há cuidado. Não é só proteção, na família também há cura. Na família há cuidado mútuo um dos outros. Quando a gente tem uma família estruturada, então é um cuidando do outro. É o cabeça da casa cuidando de todos e é os irmãos cuidando uns dos outros. Aquelas famílias mais antigas, onde os pais tinham 10 filhos e tinham que trabalhar na roça, então os mais velhos sempre cuidavam dos mais novos. E às vezes os mais velhos é que criavam os mais novos dentro de casa. Porque há cuidado entre os irmãos. Quando falamos da igreja, irmãos, há um cuidado mútuo na família eterna. Um tem que cuidar do outro. A Bíblia diz que nós precisamos suportar os fracos. Nem todos estão na mesma maturidade espiritual. Assim como numa casa nós temos crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos, assim também na família da igreja. Nós temos os que chegaram agora, que são mais novinhos, que ainda não têm estrutura, que ainda não têm maturidade. Nós temos aqueles que já estão na força da juventude, que estão cheios de gás para fazer tudo, mas que muitas vezes atropelam as coisas e fazem coisas erradas. Nós temos os mais maduros, que já passaram por muita coisa na vida e que sabe da situação e que está vendo que os outros vão a cair no erro. Nós temos os mais idosos, que já têm uma consciência mais madura da situação, mas há um cuidado entre nós e precisa ser assim. Os mais experientes têm que cuidar dos menos experientes. Os mais fortes têm que suportar os mais fracos. Na família há cuidado. Um irmão cuida do outro e Cristo cuida de todos nós. Na família não existe assim, cada um por si. Você vai levando a sua vida aí e eu vou levando a minha vida aí. Você com os seus problemas, eu com os meus problemas. Quem pensa assim é porque está cego por Satanás, porque não está entendendo o propósito da família de Deus. O propósito de Deus é formar uma família onde um cuide do outro, onde um suporte o outro, onde um ajude o outro. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Um caiu, o outro estendeu a mão para levantar. Numa família não é assim, um caiu, o outro disse bem feito, fica aí, tomara que morra. Não é desse jeito. Na família não é um caiu, o outro pisa em cima para machucar mais. Não é assim. A família lá fora, desestruturada, manchada pelo pecado, isso pode acontecer, mas na família de Deus não é assim. A família de Deus é um ou outro ajudou e todos aguardando a volta do Senhor Jesus. Na família de Deus não é assim. Você vai ver quando Jesus voltar. Tomara que você fique, só para você aprender uma lição. Não, eu não quero que ninguém fique. Não importa se você fala mal do pastor ou se não fala, não importa, eu não quero que você fique. Eu quero que todos nós vamos para a glória com Cristo Jesus, porque na família, um ama o outro, um cuida do outro, um ajuda o outro, um traz remédio para o outro, um levanta o outro, um dá suporte ao outro, um dá sustento ao outro. Assim é na família. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual cuidado uns dos outros. Paulo diz, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Nós precisamos cuidar dos irmãos. Não é assim, estava entre nós, não está mais, deixa,
desviou mesmo, já sabia que ele ia cair. É assim, não é assim. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos nos importar uns com os outros. Quando um está doente, os outros devem se importar. Os outros devem ligar, devem mandar mensagem, devem orar, devem dobrar os seus joelhos, devem confortar, devem consolar, devem dizer: irmão, estou aqui, estou do seu lado, você não está sozinho. Um vai para o hospital, os outros têm que orar por aquele que está no hospital e dizer e se importar. Como é que ele está? Está bem? Está melhorando? Não está melhorando? Vamos buscar em Deus, vamos orar. É preciso que isso aconteça. Somos cuidados em Cristo. Na família há uma expressão do amor de uns para com os outros e do cuidado. E isso precisa acontecer. Família fala de cuidados. O pai está formando uma família. E nessa família nós somos cuidados, curados, restaurados, transformados pelo pai. Mas nesta família nós também temos que aprender a cuidar, a curar, a restaurar e a ajudar uns aos outros. Fazer parte da igreja é experimentar a cura e transmitir a cura. Qual é o propósito de Deus para mim e para você? É que nós constituamos uma grande família aqui. E nós estejamos cuidando, curando, ajudando, fortalecendo, encorajando uns aos outros. Este é o propósito de Deus. Mas não só isso. Família também fala de características em comum. Família fala de características em comum. Irmãos, na família nós temos uma transmissão genética, em que uns geralmente se parecem com os outros e levam os traços muito fortes dos pais. Uns se parecem com os outros. Isso porque a geração, uma característica comum na família, faz com que a carga genética seja distribuída por todos. E mesmo em famílias formadas de pessoas não geradas pelos mesmos pais, ou seja, de famílias de pessoas que foram adotadas, a convivência, quando é muito próxima, muito forte, a convivência acaba fazendo com que as pessoas se pareçam. Não nas características físicas, às vezes até acabam parecendo nas características físicas, mas acabam se parecendo nas características emocionais, psíquicas e até espirituais, quando há saúde na família. Então, na igreja nós temos uma família. E todos nós, embora sejamos diferentes fisicamente, todos nós somos gerados pelo mesmo Pai, pelo mesmo Senhor. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23, vai dizer assim: sendo de novo, por que de novo? Porque nós somos gerados já uma vez fisicamente. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, da semente dos nossos pais, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, na família de Deus, na igreja, a palavra de Deus, ela é uma semente. Ela é uma semente que em nós vai gerar uma pessoa, vai gerar um filho de Deus. E isso vai nos fazer, primeiro, muito parecidos com Deus, muito parecidos com Jesus. Se é um propósito de todos nós, é sermos parecidos com Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para ser parecidos com jogadores de futebol, nós não estamos aqui para ser parecidos com atores de cinema e televisão, nós não estamos aqui para ser parecidos com líderes governamentais, com grandes astros do mundo, da sociedade. Não, não. Nós estamos aqui para ser parecidos com Jesus. A palavra de Deus é uma semente que vai entrando em nós e vai gerando em nós uma pessoa parecida com o Senhor, filhos de Deus.
Mas não só nós somos parecidos com o Senhor, porque se eu sou filho de Deus e sou parecido com Deus, e você é filho de Deus e é parecido com Deus, então automaticamente eu sou parecido com você. Não tem família que você olha um irmão e você fala assim, o irmão é a cara do outro, não é possível. Eu sei que não são gêmeos, mas parece que é tudo uma cara do outro, porque é muito parecido. Tem família que é assim. Assim é uma representação da família na igreja. Ou seja, nós precisamos ser absolutamente parecidos uns com os outros. Em que sentido, pastor? Todo mundo ter o mesmo cabelo ou não ter cabelo? A partir do próximo culto, vocês rapem toda a cabeça para ficar parecido com o pastor. Não, não é isso. Nós somos muito parecidos nos desejos. Nós somos muito parecidos nos propósitos. Nós somos muito parecidos nos contentamentos que temos. Nós somos muito parecidos na esperança. Nós somos muito parecidos nas reações. Nós somos muito parecidos nas atitudes. Nós somos muito parecidos nos valores. Nós somos parecidos com Jesus e somos parecidos uns com os outros. Ou seja, eu não posso ter uma esperança e você outra. Eu ter a esperança de ver Jesus e você ter a esperança de ganhar na Mega Sena. Eu não posso ter um desejo e você outro. Eu tenho o desejo de agradar a Deus e você tem o desejo de agradar a carne. Não pode. Alguma coisa está errada quando acontece isso. Porque nós, se somos gerados pela mesma semente, temos o mesmo DNA em nós, que é o DNA de Deus. E se o DNA de Deus está aqui, ele vai produzir os desejos de Deus em mim e em você. Então todos somos parecidos, e somos parecidos com Jesus. Paulo diz em Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Olha só, ele vê a igreja como filhinhos, pelo qual ele sente dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Cristo é gerado no coração dos irmãos. Cristo é gerado na igreja. Nós precisamos estar gerando Cristo em nós. Como é que Cristo é gerado em nós? É como se fosse um filho. Ele vai gerando e vai tomando forma na nossa vida, até que quem olhe para nós está vendo Jesus. Está vendo Jesus em seus atos, está vendo Jesus em sua forma de reagir, está vendo Jesus em sua forma de falar e de pensar. Cristo é formado, é gerado em nós, porque o Pai precisa ser visto. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o amor de Cristo para conosco está de nós para com os outros. Se somos uma família, precisamos apresentar características comuns. Quem olha para mim tem que dizer, é a cara do pai. Quem olha para você tem que dizer, é a cara do irmão. Espiritualmente falando. O pai está formando uma família, na qual pessoas estão sendo geradas por sua palavra, que é a semente. Semente. Semente no grego é semen. Semen é aquilo que gera a vida. Semente. A Bíblia é o semen em nós, a semente que vai gerar uma nova criatura. Não é simplesmente aprender comportamentos, é ser gerado, ser atingido, ser mudado, ser transformado pela palavra de Deus. Isto nos leva a ter características semelhantes. Isto nos leva a ter propósitos, desejos, objetivos em comum. Porque somos gerados da mesma semente e possuímos o mesmo DNA espiritual. Estar na igreja é ser gerado pela palavra, é ser semelhante ao Pai, é ser semelhante aos irmãos. Aqui não há um querendo ser diferente do outro. Na igreja não há um querendo se destacar em relação ao outro. Todos estão sendo vistos como filhos, e o exaltado é o Pai.
O cabeça da família é Jesus. É com ele que todos nós devemos nos parecer. E é dele que vem o mesmo cheiro para todos nós. Muitos às vezes querem ser da família, mas não se parece com a família. Não se deixam gerar pela palavra. Ser da família é ser gerado pela palavra. Então, o pai está formando uma família. Em último lugar, família também fala de submissão e aprendizado. Submissão e aprendizado. É na família que nós devemos aprender a submissão. Infelizmente, as famílias hoje em dia não expressam a submissão. Os pais não têm mais autoridade em casa. Os pais não mandam mais na família. Quem manda hoje em dia são os filhos. Mas a família eterna não é assim. Esta é a família degenerada. Na família eterna há uma submissão voluntária. Nessa família eterna há um Senhor. E todos devem ser submissos a este Senhor. E não só submissos a este Senhor, mas submissos uns aos outros em amor. Efésios capítulo 5, verso 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Assim, a sujeição entre os irmãos é absolutamente importante. Precisamos aprender a nos sujeitarmos uns aos outros em amor e com temor. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não aceitam de forma alguma a submissão. Todo mundo quer comandar, todo mundo quer mandar, todo mundo quer se sobrepor sobre o outro. Ninguém quer se humilhar. Mas a igreja deve se humilhar diante de Deus. Precisamos nos humilhar diante de Deus e nos humilhar uns diante dos outros em amor. Aliás, Jesus nos ensinou a lavar os pés uns dos outros. Eu não quero estabelecer aqui nenhuma regra herética, não. Mas seria bom que nós lavássemos os pés um dia, uns dos outros, com uma bacia, para representar a humildade, uns diante dos outros. É muito difícil lavar o pé do irmão. É muito difícil. Deixar que o irmão lave o meu pé é muito fácil. Mas lavar o pé do irmão não é fácil. Precisamos nos sujeitar uns aos outros. Família é isso. Tiago capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Não há como resistir o diabo se você não se sujeita a Deus. Só há uma forma do diabo fugir de você, é se você se sujeita a Deus. Tem gente que resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Mas nós precisamos nos sujeitar a Deus e resistir o diabo. A sujeição não é ao diabo, a sujeição é a Deus. Se dobrar é diante de Deus. Disse o diabo a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele quer a sua sujeição. Ele quer que você sirva a Ele. Ele quer que você se dobre à vontade dEle. Mas nós não servimos ao diabo. Nós não servimos Satanás. Ele não tem nada em nós e nós não temos nada dele. Ele não serve para nós e nós não queremos nada dele. Nós não queremos os reinos dele, não queremos o dinheiro dele, não queremos a fama dele, não queremos o prazer dele, não queremos nem um lixo que ele traga. Nós somos de Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Nós servimos a Cristo, nos dobramos a Cristo, amamos a Cristo, vivemos por Cristo e para Cristo. Ele é o nosso Rei eterno. Aleluia. A sujeição é a Jesus. Mas entre os irmãos na família há sujeição de uns para com os outros. Se alguém viesse tirar satisfação com outro irmão, e ele imediatamente dissesse: irmão, amém, eu me sujeito a essa tua repreensão, Deus te abençoe. O irmão receberia uma flechada no coração e sairia dali transformado. Mas acontece que se alguém vem tirar satisfação comigo, eu já quero falar mais alto. Se alguém pega o microfone para me bater,
eu pego o teclado. Se alguém pega o teclado, eu pego a bateria ou a caixa. Bem que vai ter. Não há sujeição entre nós. E se não há sujeição, não há ação do Espírito Santo. Precisamos aprender a nos humilhar. Humilhar. O homem de Deus tem duas atitudes. Se ele está errado, ele tem que se humilhar. E se ele está certo, ele tem que se humilhar. Humilhai-vos. Humilhai-vos. Quando alguém vem dizer para você, você fez isso errado, não justifique. Diga, não precise falar mais nada. Eu peço perdão. Errei, me perdoa. Se fizermos isso, a vida será diferente entre nós. O Espírito fluirá entre nós. Sabe por que nós apagamos o Espírito? Porque nós não obedecemos a palavra. Sabe por que nós apagamos o Espírito? É porque a vaidade e orgulho está no nosso coração. Sabe por que nós apagamos o Espírito? A gente fala, por que não tem mais o poder de Deus? Por que não tem mais a ação do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque nós somos arrogantes, teimosos muitas vezes. Nós temos o eu mais inchado do que qualquer outra coisa. E a gente quer mandar, a gente quer fazer, a gente quer acabar. Mas se nós aprendermos a baixar a cabeça em sujeição, em submissão, Deus te honrará. Quando você se submete, Deus te honra. Quando você se humilha, Deus te abençoa. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Essa é a igreja do Senhor. Nas famílias há sujeição, mas também na família há correção. Na família há correção. Não se pode mais nem fazer assim hoje em dia, né? Se fizer assim, já é cortado já das redes sociais e já tem passivo de processo. Processo. Abuso de poder. Geração depravada, corrupta e iníqua, sem a verdade de Deus, transtornada e mergulhada em seu próprio pecado. O fim que lhe aguarda é a punição do eterno Deus. Nós precisamos aprender com a palavra. Na família há correção. Nas famílias em que não acontece a correção, há um sério desvio das pessoas. Hebreus capítulo 12, verso 6 até o verso 8 diz, porque o Senhor, preste atenção nisso, o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Essa palavra não é bem vista hoje. Hoje se fala muito do Deus de amor. Não, Deus é o Deus de amor. Deus de amor. O Deus de amor é o Deus que esta sociedade criou, que é um demônio. Porque o Deus da Bíblia realmente é amor, mas também é justiça, correção. Aquele que ama verdadeiramente corrige. Porque aquele que ama e não corrige, não ama. Este amor é diabólico, não é verdadeiro. Hebreus 12, 6 vai dizer até o 8, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, está dizendo para nós, se, condicional, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Há uma pergunta. Que filho há a quem o pai não corrija? Se você é pai de verdade, você tem que corrigir. Tem que corrigir. Pai que não corrige não é pai de verdade. Gerar apenas um filho, fazer um filho não te torna pai. Te torna apenas um gerador, um genitor. Pai é aquele que corrige. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ele está dizendo aqui, se você não está na disciplina, a qual todos nós, o autor de Hebreus se inclui no meio, todos nós recebemos a disciplina. Aqui o pastor também recebe disciplina. Aqui todo mundo recebe a disciplina. A disciplina vem do Senhor. A correção vem do Senhor. Se estáis sem a participação da correção do Senhor, então você não é filho, é bastardo. Na igreja há correção. Como é que acontece a correção? Estou terminando. Como é que acontece a correção? Deus nos corrige. Quando a gente faz uma coisa errada, pesa o nosso coração.
Deus começa a corrigir. E se a gente começa a tomar caminhos errados, Deus permite às vezes que a gente sofra. E daqui a pouco vem a cintada de Deus, e a cintada de Deus dói. E a chinelada de Deus dói. E ela dói muito, porque dói na alma, no coração. Eu não vou contar a história para vocês, mas esses dias, faz uns 2 dias mais ou menos, veio uma cintada de Deus no meu coração, numa atitude. Quando eu tive uma atitude com uma pessoa, na hora que ele saiu assim e voltou, Deus disse, é isso aí que você devia ter feito também, em tal lugar, em tal coisa, em tal situação, e você não fez. Aquilo foi uma punhalada que veio no meu coração, lá no fundo, e eu já comecei pedindo perdão. Deus me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, pequei contra o Senhor. A facada vem, a cintada vem, não tem jeito. E ela não vem no couro, ela vem na alma, dói mais ainda. As maiores dores que a gente sofre não é na pele. A pele você bate e daqui a pouco some. Mas na alma, te enfia uma faca lá dentro do teu coração. É Deus que está te corrigindo. Ele não está te corrigindo para te massacrar, Ele não está te corrigindo para te rejeitar, Ele não está te corrigindo para te matar, Ele está te corrigindo porque você é filho, para te educar, para você viver na família. Na família tem correção. A correção de Deus é assim. O Pai está formando uma família na qual nós somos corrigidos e vivemos crescendo em submissão e aprendizado. O propósito de Deus é que sejamos uma família em que haja submissão uns aos outros e ao Pai. E onde você vai aprendendo. Ter igreja, irmãos, é ser corrigido constantemente. Tem muita gente que não aceita a correção. Se um irmão vai corrigir o outro, e às vezes é necessário que um irmão corrija o outro, mas sempre um irmão maduro corrigindo um menos maduro com cuidado, com amor, com temor do Senhor. Como é que se corrige? Se corrige com amor. Se corrige com cuidado nas palavras. Se corrige se você tem autoridade para fazer isso, com amor. Sempre um em amor com o outro. Mas tem gente que não aceita a correção. Quando vem a correção, sai fora. Se você não é corrigido, não é filho. Se não é filho, não faz parte da família. A igreja é um lugar de correção. A vida da igreja é uma vida de correção. Um vai corrigindo o outro e Deus vai nos corrigindo. E o chicote de Deus estrala na nossa alma de vez em quando. E estrala feio. E quando estrala feio, a primeira coisa que a gente faz é quando o chicote vem e bate, não é resvoltar. É ajoelhar. Qual é a reação de alguém que levou uma chicotada de Deus? Imediatamente ajoelha. Você é filho ou não é? Você é submisso ou não é? Se o chicote estralhou em você, a primeira coisa você dobra o joelho. Bota o rosto no chão. Se humilha diante de Deus e peça perdão. É a primeira coisa que precisa fazer. Não é argumentar, não é dizer, não, mas e o outro? Mas eu quero falar, eu tenho um argumento. Não, deixa as argumentações para o mundo advocatício. Você aqui não é advogado, você é filho. Filho, você deita no chão, baixa a cabeça e diz, Deus, me perdoa, eu errei. Porque você erra, porque eu erro, porque todos nós erramos. Você erra com seus filhos, eu erro com os meus filhos. Você erra com a sua esposa, eu erro com a minha esposa. Você erra com o seu marido e cada um vai errando. É assim que vai. Você erra com o teu irmão, eu erro com o meu irmão. Nós erramos uns com os outros. E nós erramos com Deus. Mas o que é ser filho? É ser filho é ouvir quando você erra, baixar a cabeça e dizer, Senhor, me perdoa. Eu errei. Eu pequei. Pequei contra o Senhor. Eu não posso deixar de me lembrar de Davi. Quando Davi pecou contra o Senhor. O rei de Israel, o poderoso rei que mandava, fazia e desfazia. O rei que a palavra dele era sinônimo de morte. Se ele dissesse, você está morto, acabou. Ninguém fazia nada, a não ser Deus podia parar uma palavra do rei. O rei mandava, soberano. Não é como os nossos governantes hoje em dia que falam e não falam. O rei falava, acabou, está falado. Era tanta autoridade de um rei que se uma pessoa entrasse na sala do rei sem ser avisado, ainda que fosse a rainha, ainda que fosse a mulher do rei, se ela entrasse na sala do rei, se o rei não apontasse o cetro para ela, para libertar ela da morte, ela estava morta. A autoridade do rei era inquestionável. Davi era o rei. E quando ele estava no seu reinado, ele cometeu um pecado, como vocês sabem. Ele cometeu um adultério e um homicídio. E Natã, o profeta de Deus, o profeta vai sempre na autoridade de Deus. E a autoridade de Deus é acima da autoridade do rei.
E o profeta chega a Davi e conta uma história. E diz: um homem tinha várias ovelhinhas, mas ele encontrou um outro que tinha só uma ovelha. E sabe o que ele fez? Ele matou a ovelha daquele homem que tinha uma só. E o Davi falou: quem foi esse imundo? Vamos matá-lo, ele vai dever não sei quanto mais, ele tem que pagar. Por isso, Natan disse: esse homem é você. Você não tinha todas as mulheres que eu tinha te dado? E se era pouco ainda, eu te daria mais mulheres. Mas você foi pôr a mão numa mulher que não era tua e mataste Urias. E quando Davi ouviu aquilo, ele não disse: mas eu sou o rei. Ele não disse: mas ela também. Ele não disse nada. Ele disse: pequei contra o Senhor. E se abaixou. Pequei contra o Senhor. E Natan disse: Deus já perdoou o teu pecado. Nós precisamos aprender a se humilhar. Família é lugar de correção. O pai está formando uma família. Igreja é viver em submissão, como filhos, debaixo de uma família. Vamos ficar em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é o propósito de Deus? Esta é a sua primeira mensagem. Se Deus permitir, ainda tem mais duas no propósito de Deus. Esta é a primeira. O primeiro propósito de Deus aqui, para nós, é formar uma família, da qual todos nós somos participantes. Vivermos em família. Eu posso constituir a minha família, comprar uma fazenda, ter um império, construir muito dinheiro, ter 200 filhos, viver como importante na sociedade, ser um homem admirado por todos, ser fotografado pela mídia, ter milhões de seguidores, ser um homem muito admirado pela sociedade toda, mas mesmo assim passar e perder o meu tempo aqui na terra sem viver o propósito de Deus para mim. Porque o propósito de Deus para mim é estar na família e viver como família. Ele está construindo uma família. E nesta família, e é disso que fala as Escrituras. As Escrituras falam da família que Deus está construindo. Se você entende isso, você consegue entender a palavra. Se você entende que Deus está construindo uma família na história, na qual Cristo seja o cabeça, você vai começar a entender as questões da Bíblia. Você vai começar a entender a palavra de Deus. E você vai entender o livro de Apocalipse. E você vai entender o final da história. Porque a Bíblia nos ensina a ser família de Deus. Somos protegidos, a segurança na família. Somos cuidados, a cura na família. Há características comuns entre nós, somos parecidos, porque somos gerados na família. E há submissão e aprendizado entre nós, porque todos são submissos e todos aprendem. Senhor Deus, esta noite estamos aqui. Eu quero, ó Deus, cumprir o teu propósito na minha vida, que é viver na família. Tu estás construindo uma grande família, uma família maravilhosa e eterna que jamais passará. Tudo nesta terra virará poeira, mas a tua família estará para sempre na glória com o Senhor. Tudo deixará de existir, construções, edifícios, fazendas, oceanos, rios, mares, cachoeiras, árvores, frutas, animais, tudo deixará de existir, mas haverá uma família que jamais passará. Jamais passará. Uma família que se assentará junto para comer no banquete celestial, onde Cristo é Senhor da vida e sempre estará conosco. Oh, louvado seja o teu nome para todos sempre. Faz de nós filhos na tua presença. Gera-nos pela tua palavra, gera-nos pela tua semente eterna. Ó Senhor, que entre nós haja amor, cuidado, proteção. Que entre nós haja, Senhor, coisas incomuns, características incomuns que espelhem a presença do Senhor. Que entre nós haja submissão e aprendizado. Age, Senhor, na nossa vida, age pelo teu Espírito Santo. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Não há outro semelhante a ti. Tu és Senhor da vida e da história. Abençoa meu irmão,
Regenera, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, os irmãos. Ó Deus, que aqueles que não são nascidos como família possam ser nascidos, que aqueles que não tiveram a geração da palavra possam ter a geração da palavra na vida, que aqueles que não foram corrigidos possam ser corrigidos, que aqueles que não submeteram-se à correção se submetam, que aqueles que não aprenderam a submissão se aprendam, Senhor. Ó Deus, que haja submissão em nós, que haja amor. Trata-nos como filhos, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria ao Senhor esta noite. Aleluia.